A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Estamos falando sobre oração e nós queremos continuar falando acerca de como orar. E se queremos aprender a orar, é necessário nós também conhecer as barreiras, os obstáculos que se colocam entre nós e o nosso Deus e que impede muitas vezes nossas orações serem respondidas. Deus ouve, nunca deixou de ouvir, mas Deus às vezes não tem acesso a nós por causa de lutas, batalhas espirituais, onde nós não damos lugar para Ele entrar na nossa vida e limpar do nosso caminho o usurpador, a gente chama, aquele que está no trono de forma indevida, aquele que entrou de uma maneira ilícita, aquele que quer nos dominar sem ter recebido autorização de Deus para isso. Então, muitas vezes nós mesmos permitimos essa situação na nossa vida e nós devemos abrir os nossos olhos, procurar conhecer os obstáculos e nos achegar a Deus, primeiramente pedindo que Ele mova dos nossos corações aquilo que está impedindo a nossa oração. Amém, meu amado? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus ou ouvisse o que tenho para compartilhar. Está em Filipenses, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 7 até ao 11, está escrito assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém, meus amados? Nós vemos aqui uma fé que Jesus tinha em seu coração, que uma unidade com o Pai tão perfeita, mesmo estando na posição de homem na terra, ele vigiou e não permitiu que nada nem ninguém intervisse entre ele e o Pai. E esse é um posicionamento que nós precisamos buscar ter no nosso coração. Por quê? Porque existe um usurpador, o inimigo das nossas almas, que o tempo todo ele luta para tirar Deus do trono do nosso coração, e às vezes ele mesmo não entra, o demônio não entra às vezes dentro da pessoa, mas ele coloca algo no coração da pessoa e a pessoa abraça, porque o seu eu, a sua concupiscência está propícia, ela aceita um posicionamento que o separa de Deus, que impede ele na presença de Deus. Então, nós temos que entender que toda honra ao nome do Senhor Jesus deve ser dada. Aqui a palavra diz que todos
dobrem seus joelhos no céu, na terra, né? E debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amado, todo joelho se dobrará, nós sabemos disso, os crentes sabem disso, que todo joelho se dobrará. Um dia, quando o Senhor voltar, e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor, há de ver a glória, a majestade, né, o poder, a honra, né, do seu nome, que está sobre todo nome. E por que nós não adiantarmos, não dobrarmos hoje a nossa alma, nós não buscarmos de Deus reconhecer, nos humilhar, para que o Senhor nos ajude e nos limpe e nos liberte das coisas que estão ocupando o nosso coração. Amado, muitas vezes tem sentimentos em nosso coração que nós não prestamos atenção, que aquilo é um grande opositor na nossa vida, é o que está impedindo nós de avançarmos, mas nós já estamos acostumados, conformados com o mundo, e nós não avançamos porque achamos que está tudo certo, está tudo bem, mas não está. E nós separamos aqui algumas coisas que está escrito em Gálatas, que a Bíblia diz que aqueles que tiverem essas coisas dentro de si, dentro do seu viver, da sua vida, fala que não herdarão o reino, quer dizer, não entrarão. E mesmo ainda não sendo o reino vindouro, nós aprendemos com Jesus a honrar o seu nome, né? Jesus ensinou na oração como nós deveríamos orar, o Pai Nosso: honrado seja o teu nome, santificado seja o teu nome. E ele imediatamente falou: venha a nós o vosso reino. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é santo, e se nós queremos que o reino dele esteja dentro do nosso coração, nós devemos detectar dentro de nós se em nós há alguma coisa que está impedindo. Então nós devemos nos recolher, é o que eu falo assim, entrar na intimidade com Deus, até que nós sejamos lavados, purificados, o nosso coração se humilhe, nós permitimos Deus operar em nós, nos purificando, para depois então nós avançarmos. E é assim que Deus vai trabalhando, o Espírito Santo, ele vai tirando aos poucos nossos inimigos, porque de uma vez só nós não suportaríamos o trabalhar do Espírito Santo, tamanha é a santidade de Deus. E a vontade de Deus é que nós sejamos santos, porque Deus é santo. Então eu separei aqui algumas coisas que está no meio de nós, no mundo, e muitas vezes nos contaminamos com essas coisas. Não, às vezes não estamos na prática, mas nós permitimos essa base estar em nosso coração. E a primeira coisa que nós devemos ver em nosso coração, se nós estamos com orgulho, né? Orgulho, a vaidade de pensarmos sobre nós mesmos, além do que nós devemos pensar, porque nós estamos numa posição privilegiada, mas nós ainda somos carne, e nós estamos sujeitos a todas as coisas. Nós estamos num processo que não acabou, e nós estamos sendo santificados a cada dia pelo Espírito do Senhor. Então, se nós olharmos para nós orarmos diante do Senhor, pedimos que Ele coloque nossos olhos em nossa própria alma, em nosso próprio coração, nós poderemos ver com os olhos
do Espírito Santo, né, que é onisciente, onipresente, onipotente, conhece todas as coisas, se em nós não há nenhum desses impedimentos para nós adentrarmos no reino. E a Bíblia fala em Gálatas sobre adultério, sobre fornicação, sobre impurezas, sobre lascívia, sobre idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, discussões, né? Heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Então, por aí vai esse caminho, é o caminho carnal de um ser que herdou no seu DNA o pecado. Todos têm o pecado dentro de si, mas aqueles que receberam o Senhor como Salvador da sua vida, receberam também o antídoto, o DNA do Pai. Então há uma guerra que nós precisamos discernir quem está ocupando o nosso trono e orar e pedir para Deus nos purificar. E não seguirmos a nossa vida achando que está tudo certo, porque às vezes não está. Então, amados, tem coisas que nós devemos entrar perto, dentro da presença, entrar no esconderijo do Altíssimo, esvaziar, nos desnudar e pedir para o Senhor: Senhor, veja se em mim há algum caminho mau. E eu fiz isso. E Deus mostrou em mim uma ira tremenda. Então, amados, nós às vezes temos dentro de nós algo que é barreira para nós prosseguirmos e avançarmos, que somente nos humilhando diante de Deus e permitindo que Ele nos revele, é que nós vamos ter consciência do pecado que temos conosco e precisamos deixá-lo, abandoná-lo. E se não temos força, não podemos mudar o nosso próprio caráter, a nossa posição, nós precisamos pedir auxílio, que o Senhor, Ele nos ajuda, Ele veio para nos salvar. E Ele é o único que venceu o usurpador, Satanás. Jesus Cristo, nessa passagem que nós lemos, fala que Deus o achou na forma de homem, humilhou a si mesmo, veja bem, ele encarnou-se, tornou-se homem, humilhou-se a si mesmo, quer dizer, não tinha glória sobre si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele viveu como homem, ele não viveu como Deus na terra, ele viveu como homem, e como homem ele se humilhou e se esvaziou, humilhou-se. Como? Não permitindo que a contaminação do homem entrasse no coração dele. De espécie alguma, em nada ele foi contaminado, em nada Satanás conseguiu dominá-lo ou enganá-lo ou colocar coisas no coração dele. Nenhuma dessas coisas que há na natureza pecaminosa do homem, que o homem herdou, que isso está em toda a humanidade, né, caída, principalmente no coração dos descrentes, daqueles que não receberam Jesus ainda no seu coração. Eles estão à mercê, dominados. Então, Satanás às vezes não toma a vida de uma pessoa, mas ela está sendo conduzida e pelo seu próprio eu, da sua natureza pecaminosa. E nós precisamos entender que Deus, ele veio para impedir que esse mal nos leve a um juízo eterno, nos leve
a uma dominação maligna a ponto de nos tornar, né, como os anjos caídos, como pessoas caídas, de tal maneira que não tenhamos reconciliação com o Pai, e um dia essas pessoas serão julgadas. Nós podemos ver pela palavra que serão julgadas. Então, meu amado, a Bíblia fala aqui, olha, para que o nome de Deus fosse exaltado. Então, ele honrou a Deus. Porque ele honrou a Deus, ele foi exaltado soberanamente. Então, a nossa fé deve ser a fé dentro do exemplo que Jesus Cristo nos deu. É claro que nós temos que trabalhar a nossa natureza, buscando, estudando, permitindo o Espírito Santo nos purificar, mas nós também precisamos buscar a fé que exalta, que traz honra, que traz santidade ao nome de Deus. Isso significa santificado seja o teu nome. Nós estaremos orando, né, através da nossa própria vida, quando nós permitimos o Senhor nos limpar e purificar. Isso é maravilhoso, nós sabemos, amados, que nós temos um Deus que se preocupa conosco, né? Mas não é só sobre essas coisas que eu falei, esses sentimentos, essa base pecaminosa, né? Essa base de pecado que nós carregamos dentro da nossa natureza. Existem outras coisas também que até dentro da casa de Deus nós vemos. Nós vemos que Jesus, uma vez, ele irou-se porque na casa do Pai estava tendo situações que ele abominou, ele se irou, e nós sabemos que ele chicoteou, né? E lançou por terra a mesa dos cambistas e falou: aqui vocês não têm lugar nesse lugar, porque a casa do meu Pai, a minha casa, será chamada casa de oração. Então não é só no mundo que nós vemos uma situação pecaminosa. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos sentados ouvindo a palavra e achamos que nós somos melhores do que aqueles que estão lá fora. Amados, Deus não faz acepção. Se nós procurarmos em todos essas coisas da carne, esse fruto da carne que Paulo relata lá em Gálatas, nós não encontrarmos em nós, mesmo nós estando dentro da igreja, nós teremos outras coisas, porque Satanás, ele não descansa enquanto ele não destronizar Deus dentro do nosso coração. Então, mesmo dentro da casa de Deus, mesmo reunidos com os irmãos, nós podemos ter circunstâncias, situações em nós que possam nos impedir de nossas orações serem ouvidas. E nós temos exemplo disso. Jesus, ele conseguiu desbancar, vencer o usurpador, vencer Satanás. Então, ele aniquilou o poder da morte. Então, hoje nós temos a vitória de uma vida eterna, mas nós devemos derrotar o inimigo no nosso coração. Nós temos que lutar contra a força maligna que quer ocupar o nosso coração. Por isso que Jesus falou que a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas contra todo esse principado, poderes malignos, dominações do mal que estão ocupando o nosso coração. E nós podemos estar com o nosso coração dominados com alguma coisa que está desagradando a Deus, né? E o inimigo, ele tem várias faces, não são somente essas que estão aqui registradas para nós. Nós sabemos que existem várias faces. Então, se nós queremos
conhecer o nosso adversário, aquilo que está dentro de nós, conhecer o nosso inimigo, que muitas vezes está impedindo nós de alcançarmos vitória, nós devemos conhecer o Senhor. Amado, está passando alguma festa aqui na rua, algum carro, eu não sei o que é isso, mas eu não posso fazer nada para impedir esse barulho, ok? Então, será que Deus está controlando? Realmente Ele tem um governo da nossa vida? Será que é Ele que está sentado no trono do nosso coração? Será que nós temos no coração Deus ali com todo o controle? Muitas vezes as pessoas perguntam: como você está? Deus no controle, Deus está no controle. Será que isso é real? Será que é verdade? Então, muitas coisas hoje acontecem mesmo nós estando dentro na casa de Deus. E nós precisamos ter os nossos ouvidos, nossos olhos abertos, nós precisamos vigiar para conhecermos a nós mesmos e a situação que está em nossa volta. Então, para nós sabermos o que é que está ocupando o trono do coração de uma pessoa, basta nós vermos a reação dela quando ela está diante de alguma situação. O que está ocupando ali, né? Então, essa pessoa, ela fica perturbada quando ela vê idolatria dentro da casa de Deus, ela fica zangada quando Deus é insultado com idolatrias dentro da casa. Será que essa pessoa, ela fica perturbada? Será que essa pessoa fica zangada quando pessoas estão profanando a casa de Deus? Será que ela fica irada com aqueles que insultam Deus, como Jesus irou-se com os cambistas que haviam lá dentro? Será que essa pessoa fica aborrecida quando as pessoas honram, né? Em vez de honrar a Deus, quer dizer, honra mais o homem do que a Deus? Todas essas coisas, amados, podem estar acontecendo no nosso coração, mesmo nós estamos participando da ceia, participando das reuniões, e nós podemos estar com o nosso coração cheio dessas coisas. E nós não estarmos agindo para colocarmos, para tirarmos da presença de Deus o mal que está nos nossos corações ou no coração da irmandade. Nós temos que agir falando, ensinando, ministrando a palavra. Então o Senhor, Ele falou para nós sairmos e não ficarmos dentro. Ele mandou sairmos e pregar o Evangelho. Então cada um deve fazer de acordo com a sua capacidade, a sua competência, o seu talento, o que pode fazer, mas deve falar no tempo certo, na hora certa, para que as coisas sejam resolvidas. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que deixa Deus governar e não essas coisas governar dentro da vida dele. Então, nem sempre nós estamos numa posição de agrado a Deus quando estamos sendo coniventes e participando dessas coisas todas. Então, Jesus, Ele disse: a minha casa é chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela covil de ladrões, covil de salteadores. Num covil de salteadores, nós podemos encontrar objetos roubados, nós podemos encontrar malfeitores dividindo aquilo que conseguiu roubar, né, das vítimas, né? Nós conseguimos encontrar os malfeitores rindo, né, rindo das suas vítimas. E então o Senhor chegou a falar da casa do Pai a esse nível.
Então nós devemos atentar se não está havendo situação que esteja desonrando a Deus dentro da casa do Senhor e dentro da nossa casa espiritual, nosso coração. Então, se cada um permitir Deus purificar a si mesmo seu coração, tudo será abençoado. Tudo será abençoado. Olha só o que o profeta Malaquias disse para os sacerdotes. Ele disse assim, olha, agora, ó sacerdotes, está em Malaquias 2, versículo 1 e 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Quer dizer, é para vocês que estão na liderança, para vocês que estão guiando o povo, para vocês que estão no serviço sacerdotal. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Quer dizer, até as bênçãos serão amaldiçoadas. Já as tenho amaldiçoado porque vós não propondes isso no coração. Quer dizer que havia desonra a Deus e honra ao homem. Será que nós não estamos honrando mais ao homem do que a Deus? Na presença de Deus, fazendo essas coisas? Então, nós temos que atentar para aquilo que o Senhor vem falar conosco. Amado, às vezes, nós não conseguimos nos purificar numa vez só, mas uma vez detectado o nosso inimigo, eu sempre digo que inimigo discernido é inimigo vencido. Por quê? Porque com fé, com oração, disposição de vencê-lo, nós vamos vencer. Deus joga por terra o nosso inimigo e nós vamos pisar na cabeça dele. Mas o nosso inimigo não é carne e sangue, o nosso inimigo são os poderes malignos, né? Então, os sacerdotes, eles estavam fazendo a vontade do Pai, né? Assim, eles estavam trabalhando, eles estavam fazendo o serviço, eles estavam muito ocupados, mas além do serviço que eles estavam fazendo, aquilo estava misturado com idolatria. Isso já havia lá atrás, né? Uns diziam, eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Hoje, as instituições estão nessa batalha. Não, eu sou tal denominação, eu não vou dizer aqui as denominações, mas eu sou de tal lugar, tal lugar. Não que às vezes os ministros daqueles lugares estejam agindo errado, mas o povo está numa situação de idolatrar aqueles ministros ou idolatrar a sua placa. E se isso está sendo alimentado e não está sendo combatido, nós estamos sendo coniventes com esse erro. Então, muitas vezes, as nossas orações são impedidas porque nós não temos a unidade correta com o nosso Deus. Então, Jesus disse assim, certa feita, o príncipe desse mundo vem vindo aí, mas ele nada tem a ver comigo. Então, nós precisamos buscar essa perfeição, até que Satanás não tenha nada a ver conosco em situação nenhuma, em posicionamento nenhum. Essa é a vontade do Pai. Amém? Eu oro para que você que parou para me ouvir, medite nessas coisas. Medite se tem alguma coisa ocupando o trono do seu coração ao invés de Deus. Medite se nós estamos honrando o nome do Senhor, santificando o nome do Senhor, para que o reino de Deus venha
nós precisamos santificar o nome e trazer o reino. E trazer o reino para a nossa vida, nós vamos trazer tudo aquilo que o reino tem. As promessas de Deus para nós são fiéis e verdadeiras. Então, eu estarei falando sobre isso no domingo que vem, na próxima mensagem. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar ouvindo, vamos continuar meditando. Eu tenho certeza que Deus quer falar com você alguma coisa no seu coração, tá bom? Deus seja louvado por isso. Eu oro para que você tenha disposição de entrar na presença de Deus e orar: Senhor, veja se em mim há algum espírito mau, alguma disposição má, né? E me liberte. Tenha misericórdia de mim, que sou pecador, me liberte. Então, Deus, Ele ouvirá a sua oração e virá ao seu encontro, porque o desejo do Pai é salvar a humanidade. Deus seja louvado.